Muito certo. Espera ainda. As paz, irmãos, tudo bem? Vamos ficar de pé, fazer a oração inicial. Não, antes da gente começar, é importante a gente entender ao mesmo tempo seriedade e a leveza desse momento. A gente não está fazendo isso aqui, não é para cumprir tabela, não é uma forma de dizer, não, eu me santifico mais porque eu vou ter mais um momento no domingo. Não, isso aqui é um contato a mais que a gente tem com Deus durante a semana. Nós, eu e a Irmandade, eu desde que não ele vai para os cultos na União da Fé, mas nossos cultos, como eles são nos sábados e no domingo, né, assim, uma semana um pouco de espaço livre. E é normal o povo de Deus querer estar com o povo de Deus. E isso que a gente está fazendo aqui é um momento a mais de comunhão. Quando a gente está em comunhão com Deus, irmão, a gente aprende mais sobre o Senhor Jesus. E é isso que eu quero trazer para esse momento aqui. A gente vai trazer estudo da revista, mas eu quero também trazer temas que abordem a adolescência, a fase jovem, a fase adulta, que aqui a gente possa aprender um pouco. Trazer também um pouco desse conhecimento para a vida de David, de Jamil e mais algum irmão que vier para cá. Irmãos, isso aqui é um momento santo. O Senhor Jesus ele falou que estaria conosco até a consumação dos séculos, independente de ser 1, 2, 3, não importa a quantidade. E eu preciso que vocês tenham uma noção real de que nesse momento ele está aqui. Não é algo longínquo, não é como se Deus estivesse lá em Jerusalém, então lá no céu. Não, ele está aqui. Salmo 139 ele revela essa verdade para nós. E é importante a gente saber que não importa onde nós estivermos, onde nós estamos, se a gente se reunir em nome dele, ele vai estar presente, ele vai receber o culto. Ele vai estar aqui, ele vai contemplar cada louvor que Davi ofertar, cada oração que David ofertar, cada palavra que eu fizer, ele vai estar aqui observando. E a gente ter essa consciência, irmão, traz um senso de responsabilidade, aquela seriedade, a ordem de essência, ela vem de forma espontânea porque a gente sabe que a gente está na presença do Rei. Eu não quero que isso se torne algo pesado nem para mim, nem para David, nem para nós, no dia que vocês não quiserem vir ou então não estiverem à vontade, amém. Mas vocês tendo noção de que vocês estão na presença do Rei, daquele que morreu na cruz por nós, isso deve fazer sentido para vocês de alguma forma. E é isso que eu quero trazer. Irmãos, eu tenho um pouquinho de experiência, na verdade, tem mais cabelo branco, vamos botar assim, que vocês. E a minha vivência com Jesus, a minha experiência, o meu particular com ele, me ensinou algumas coisas. E eu aprendi que antes da gente adorar com uma decência, a gente precisa aprender como a gente faz isso. A gente precisa aprender a adorar, a gente precisa aprender a cultuar. Precisa aprender a levar a sério, precisa aprender que momentos como esses são celestiais, são sobrenaturais, não é algo comum. Pessoas quando vão para um terreiro de macumba, para um centro espírita, eles chegam lá com seriedade, sabendo que as entidades a qual elas vão adorar vão receber o seu sacrifício. Por que a gente chega aqui como se fosse mais uma reunião comum? Então, que isso não venha a acontecer aqui. Esperamos que isso um dia evolua, mas também se não evoluir, Deus está no controle. Deus ele é quem abre portas, Deus ele é quem fecha as portas. Deus ele é quem começa um trabalho como esse, é Deus ele é quem fecha. Se isso aqui iniciou, foi por vontade dele. Se fechar, vai ser por vontade dele. Se prosperar, glória a Deus, é porque ele prosperou. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, te adoramos, meu Pai, porque Tu és bom. E nos reunimos, Pai, nesse momento, Pai, como forma, Pai, de submissão, de amor, de gratidão, Pai, por tudo a qual o Senhor tem nos feito. Senhor, o Senhor poderia ter capacitado, Pai, escolhido, Pai, pessoas muito mais capacitadas que nós. O Senhor poderia ter pegado Pai, pessoas com uma voz mais bonita, pessoas com eloquência muito mais afiada, pessoas com a capacidade, Pai, de Te adorar, muito melhores do que a nossa, Pai. Mas Tu nos escolheste, Senhor. E isso não é para o nosso orgulho, Pai, e sim para a nossa humilhação, Pai. Porque Tu ofertaste-nos a graça, Senhor, e a única coisa que nós tínhamos eram os nossos pecados, Pai. Tu lavaste as nossas vestes, Pai, e nos deste um novo nome. E nos colocaste, Pai, com a oportunidade, Pai, de Te servir e de Te adorar. Esse momento, Pai, ele foi planejado antes da eternidade, Senhor.
Antes da criação do mundo, o Senhor já viu esse momento. O Senhor viu que eu e meus irmãos estaríamos aqui. O Senhor sabe a quantidade de gente que estaria aqui hoje. O Senhor sabe, Pai, cada louvor que vai ser equipado. O Senhor já viu, Pai. E nós te louvamos por isso, Pai. Porque o Senhor poderia, Pai, ter mudado nossas vidas para lugares, Pai, onde a gente nem imaginaria. Mas todas as nossas decisões, todos os nossos momentos, Pai, nos trouxeram até aqui. Ó Senhor, o Senhor sabe todas as nossas limitações. O Senhor sabe, Pai, de todas as nossas dificuldades. O Senhor sabe dos nossos pecados, Pai. O Senhor sabe dos nossos ídolos que nós temos no nosso coração. Nós estamos no processo de santificação, mas ainda não chegamos na estatura a qual o Senhor deseja que nós estejamos, Pai. Mas mesmo assim, Pai, o Senhor tem nos proporcionado essa oportunidade de te adorar mais um pouco, Senhor. Senhor, quão precioso esse momento, Pai. Que eu e meus irmãos, Pai, nessa tarde, Pai, possamos, Pai, nos alegrarmos em estarmos na Tua presença. Na presença do Salvador, na presença do nosso amado, na presença do nosso noivo, do Senhor Jesus. Obrigado por estar aqui. Nós cremos, Pai, não como algo supérfluo, a gente não tem uma visão distante no Senhor. Não, nós cremos que o Senhor está aqui. E te pedimos, Pai, se esse trabalho for teu, assim como os fariseus, assim como Gamaliel falou, Pai, acerca dos discípulos, Pedro e João, lá nos Atos, Pai, se eu não me engano, capítulo 3, que se esse trabalho for teu, ele há de prosperar. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Que tudo que a gente vier fazer aqui, Pai, façamos, Pai, sabendo que o Senhor está aqui recebendo, Senhor. Que o Pai da eternidade está aqui, que o príncipe amado de Deus, o unigênito, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz, está aqui hoje, Pai, recebendo cada palavra nossa. Ouvindo cada oração, ouvindo cada louvor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, Pai. Nós te adoramos, Pai, com nossas palavras e queremos te adorar com nossa vida. E nós estamos aqui, Pai, na intenção de aprender um pouco mais sobre Ti, Pai. Aprender a te adorar, aprender sobre assuntos do nosso dia a dia, aprender como lidarmos, Pai, com coisas à luz das Tuas Escrituras, Senhor. De cada vez, Pai, que nos prepararmos, Pai, para cada domingo, Pai, aqui reunidos, Pai. Que a semana de preparação seja estar nos louvores, preparando uma palavra, preparando, Pai, a nossa oferta, o nosso sacrifício vivo, Pai. Seja de qual modo os israelitas, Pai, preparavam o ano todo um cordeiro para entregar a Ti, Pai, no dia do holocausto. Ó Deus, nos humilhamos, Pai, perante Ti, Pai. Nós sabemos da nossa insignificância, Pai. Mas nós também sabemos, Pai, do Teu poder salvífico, Pai, que nos salvou, nos libertou, Pai. Nos transformou, nos tirou, Pai, do status de escravo do pecado para filhos de Deus. Ao que o grande amor nos tem concedido, Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Por isso que o mundo não nos conhece, porque ele não Te conheceu. 1 João 3:1. Ó Deus, recebe, Pai, a nossa adoração a Ti, Pai, porque ela é para Ti, Senhor. Que não haja falsidade em nossos corações, que as nossas orações não venham ser robotizadas, não venham ser orações decoradas, ou então para agradar um irmão. Não. O foco é o Senhor. Que possamos, Pai, dar louvores sinceros, dar orações sinceras a Ti, dar uma atenção sincera, Pai. O Senhor não quer nada falso, Pai. O Senhor não quer nada simplesmente para poder mostrar para o próximo. Não, Pai, que nós esqueçamos, Pai, que tem mais gente aqui. Que mesmo, Pai, reunidos, Pai, que a gente possa imaginar que nós estamos a sós contigo. E que esse momento, Pai, seja solene, seja leve, Pai. E que, se for do Teu querer, Pai, não pelo nosso merecimento, a gente possa sentir a Tua presença, Senhor. Ó Deus, quantos, Pai, estão aí em momentos de perseguição e Te buscam, Pai, e nós sabemos que eles sentem a Tua presença, Pai. No nosso dia a dia, nem há de se comparar com o deles, Pai. As nossas lutas são ínfimas, Pai, menores do que a deles, Pai. Mas nós estamos tentando nos esforçar, Pai. Sei que não é o suficiente, Pai, e Te pedimos perdão por causa disso. Mas nos ajuda, Pai, a fazer algo que te agrade, Senhor. Porque se tiver algo aqui que não Te agrade, Pai, faz cessar. Mas se houver, Pai, algum coração aqui quebrantado, Pai, somente Davi no Salmo 51 vai falar que a oferta de sacrifício para o Senhor é um coração quebrantado e contrito, não rejeitará ao Senhor. Se houver aqui um coração quebrantado, Pai, recebe como sacrifício, Pai, agradável a Ti, Senhor.
Que meus irmãos lá do DN6, Pai, também possam ser abençoados, Pai, com a Tua presença. Que mais trabalhos como esse, Pai. E que, se for do Teu querer, Pai, se for da Tua vontade, Senhor, faz com que o Teu reino avance, Pai, pelas essas mãos sujas, Pai. Por mãos errantes, Pai. Por mãos, Pai, que não merecem, Pai, tocar nas vestes do Rei. Mas que, assim como aquela mulher que estava com fluxo de sangue, Pai, mesmo nós nos arrastamos, que a gente possa tocar, Pai, e temos uma mudança de vida, Pai. O Senhor permite, Pai. Ó Deus, usa essas mãos, Pai. A Tua palavra vai nos dizer que o Senhor colocou esse tesouro em vaso de barro para que agora, Pai, não fosse de nós, mas sim Tu, Pai. Faz de nós o que o Senhor quiser, Pai. Que haja sinceridade em nossos corações. Nos humilhe, Senhor. Quebranta os nossos corações. Faz com que a gente tenha uma mudança de vida, Pai. Que o nosso testemunho, Pai, venha atrair mais pessoas do que nossas palavras, Pai. Palavras são supérfluas, Pai. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Que o nosso testemunho, Pai, venha fazer com que o Teu reino venha avançar nessa localidade. Que independente, Pai, do que acontecer, que nós venhamos sempre estar diante de Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar, meus irmãos. Vai estar conduzindo os louvores. Vamos carregar. Tá com o celular na coisa. Hino 26, dos Grandinos. Estrela, luz e trovão.
agradecemos, meu Pai, por esses louvores que aqui foram entoados. Vão ter mais alguns ainda ao decorrer, mas nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos, Pai, que Tu és o Senhor de toda a criação. Sabemos, Pai, que nós nos maravilhamos, Pai, com Tua criação e o quanto, Pai, Tu fizeste, Pai, para o homem, Pai. E dá, infelizmente, o homem caiu em pecado, Pai. Senhor, assim como esses louvores falaram, Pai, queremos, Pai, Te louvar e Te adorar e continuar Te adorando. É esse o nosso desejo, Pai, sincero, em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos, irmãos. Salmos 19. Vamos fazer uma leitura ordenada. Vamos fazer do 1 ao 14, o salmo todo, não é tão longo. Eu leio os ímpares, que os irmãos leiam os pares. Amém? Amém. Preparado? Assim lemos a palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins da terra. Aí, pois, ele aí não faz parte. Aí pôs uma tenda para o sol, Que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. princípio é numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e estar a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas, absolver-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Todos As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na sua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, irmãos? Podemos assentar? Esse Salmo de Davi, irmão, ele começa com uma das proclamações mais interessantes, que inclusive vão ter a ver um pouco com o nosso estudo hoje, daqui a pouco. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Meus irmãos, toda a criação é um quadro, a qual esse quadro não foi o acaso que pintou. O próprio Deus, com a sua mão, em Gênesis 1, foi quem fez a natureza, foi quem fez os céus e a terra. E ela proclama a majestade e a glória de Deus, mesmo que de uma forma um pouco indireta. Quando olhamos para os céus, esse azul celeste, ao qual a gente vê, as árvores, as águas, tudo isso, imaginar que o próprio Criador um dia colocou a mão em cada uma delas. Não é que ele fez somente uma parte do mundo, não, toda a terra. Ele moldou a forma e o seu gosto. Porém, quando o homem ele caiu em pecado, a terra ela entrou em ruína. Os abrolhos, os espinhos, a natureza começou a gemer por causa da pecaminosidade do homem. Mas ainda assim, ela proclama a glória de Deus. O salmista Davi, em seus salmos, ele gostava de usar a poesia como um recurso literário, para que o leitor, o ouvinte daquele salmo, porque aqui é um cântico, ele pudesse contemplar, não só na sinagoga, no templo de Jerusalém, a majestade de Deus. Não é como se Deus só estivesse lá, no tabernáculo, no caso, na época de Davi era o tabernáculo ainda, porque o templo só vai ser feito por Salomão. Não era que Deus só estava lá, não. Em todos os lugares onde Davi olhava. É por isso que em seus salmos ele fala, assim como o servo
suspira pelas águas, assim minha alma deseja ter. Ele gosta de usar esses exemplos da natureza porque é um homem de caça, ele vivia no campo, ele foi pastor. E ele vê Deus em tudo. Salmo 23, ele usa uma linguagem pastoral, pastor de ovelha, para falar de Deus. O Senhor é o meu pastor. Ele coloca a humanidade como as ovelhas de Deus e ele fala que Deus é o pastor da humanidade. Exemplos simples, para que o homem sempre pudesse ver Deus em tudo. Mas quando um homem, naquela época, ouvisse o Salmo 23, que no caso não tinha essa questão de nome, quando ele ouvisse o Salmo, esse Salmo em específico, e olhasse para um pastor, pastoreando as ovelhas, ele orasse, eita, ali Deus, assim como aquele pastor pastoreia aquelas ovelhas, cuida daquelas ovelhas, meu Deus, cuida de mim. Quando Davi fala que os céus proclamam o firmamento do Senhor, era para todo aquele que olhasse para cima, ou para que qualquer um que olhasse para o campo, fizesse isso, não é apenas uma paisagem bonita, isso está proclamando a glória de Deus. Que a gente possa, irmãos, contemplar tudo e se lembrar que o Criador dos céus e da terra, que fez tudo isso, também é o nosso Pai. Também é aquele que nos amou e também está em todos os lugares da nossa vida, independente de onde a gente estiver. Amém? Nossa Irmandade já vai fazer uma oração de confissão de pecados, depois a gente vai louvar mais alguns louvores, depois vamos para o estudo. Pai Santo, Pai bendito, Senhor, neste momento, Senhor, estamos diante da Tua presença, Pai, ciente de que não merecemos, ciente, Senhor, de que somos pecadores, Pai, e merecedores, Pai, da Tua presença. Por isso, neste momento, eu te dou graças, Pai. Dou graças, Senhor, pelo privilégio de estar neste momento, Senhor, na Tua presença, porque a Tua presença aqui é tão certa como o ar que respiramos, assim como diz o cântico. Pai, eu quero pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelos pecados dos meus irmãos que aqui estão. Perdoa-nos, Senhor, porque falhamos. Às vezes somos motivados a fazer coisas, Pai, com propósito, Pai, que não te glorificam, Pai. E eu peço perdão por todas as vezes, Pai, que foi assim, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se em nosso coração tem alguma motivação errada, se em nosso coração, Pai, tem algo nos empurrando a fazer coisas, Pai, que não estão visando a Tua glória, Pai. Mas a minha oração, Senhor, é para que o Senhor nos ajude, Pai, a em tudo, Pai, fazer, Pai, como diz 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então que venhamos, Pai, fazer de fato tudo para a Tua glória, Pai. Seja o centro, perdoa-nos, Pai, pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Pai, porque somos falhos, Senhor. Hoje já se passou horas depois de mais um dia que o Senhor nos permitiu estarmos de pé e pecamos, Senhor, seja em pensamentos, ou seja com negligência, Senhor. E eu rogo, Pai, para que o Senhor nos perdoe, Pai, pelos pecados que hoje cometemos, Senhor. Perdoa os pecados de David, os pecados de Gustavo, Senhor. Se há pecados que não temos ainda notado, Pai, o que estamos errando, estamos fazendo que não está de acordo com a Tua vontade, Senhor. Oro pedindo para que o Senhor nos mostre, Pai, quebranta os nossos corações, que venhamos nos arrepender dos nossos pecados, Pai, e buscar viver uma vida, Pai, digna do Teu Evangelho, como convém, Pai, aos santos, como convém a Teus filhos, Pai, que não venhamos ser uma vergonha para o Teu nome, uma vergonha para o Evangelho, Pai, mas que venhamos, Pai, te glorificar, Pai, e buscar viver uma vida digna, Pai, de levar o nome, Pai, o título de cristão, Senhor. Que não venhamos ser uma desonra, Pai. Que seja feita em tudo, Pai, a Tua vontade e não a nossa, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Obrigado pela Tua graça, Senhor, que nos dá aquilo que não merecemos e pela Tua misericórdia, que não nos dá o que merecemos. Obrigado, Senhor. Seja o centro, Pai. Seja o centro de tudo que fizemos, Pai. Ajude-nos, Pai. Sonda os nossos corações, como diz o salmista. Prova e conhece os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e guia-nos para o caminho eterno. Mais uma vez eu te dou graças, Pai. Te dou graças por este momento. Esta oração que eu te faço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.
Vamos adorar o nosso Deus, né? Vamos adorar com música. Eu não vou auxiliar no canal para poder o coral ficar um pouco mais alto. Botar até agora não ganha, fica aqui. Não vem não. Tu és soberano. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mais uma vez, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Jesus é assim. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti.
Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és e em meu coração. Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de Cristo, a igreja. Jesus é o centro de sua igreja. E um dia ele virá, como a igreja eu vou me encontrar com Jesus. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. E em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. E em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez estamos aqui, Pai. Te agradecendo, Pai, por mais essa oportunidade de te louvar. Obrigado, meu Pai. Te peço também, Pai, pela palavra qual vai ser ministrada agora. Te peço, Pai, discernimento, Pai, para que eu não venha falar algo de mim mesmo, Pai. Somente, Pai, o que o Senhor quer falar da igreja. Que esse conteúdo dessa revista, Pai, venha nos ensinar algo que o Senhor, Pai, possa ser glorificado, Pai, através das nossas vidas, Pai. Esse é o nosso pedido em nome do teu filho, amado Jesus. Amém. Pode licença, Pai, irmãos. Irmãos, eu estou com a revista daqui, Desafio da Atualidade, né? A mesma que o nome dos outros. Vamos usar algumas lições dela. Eu também vou fazer algumas pregações, vamos fazer estudo, algumas ministrações sobre alguns temas também do nosso cotidiano. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre o cristão e a natureza. Coincidentemente, hoje, né, está tendo uma queimada ali na beira da estrada, a gente está sentindo fumaça, inclusive bem forte. E são coisas como essa, a qual prejudicam o meio ambiente, que a gente vai aprender um pouco hoje, né? O João Leandro trouxe essa lição, ela foi a primeira, eu lembro dela ainda, se não me engano, está até gravada no YouTube. Não espere nada parecido com ele, viu? Nem se compara. Vou fazer uma leitura consulta, a gente vai ver os textos a qual a revista nos recomenda, tá bom? Mas eu quero ser o mais fiel possível, né? Tentando também trazer algumas explicações, ou se algum dos irmãos tiverem dúvida, pode fazer, viu? Pode retirar. E é isso. A revista começa, né, trazendo uma situação de uma música de Roberto Carlos, né? Que vai falar o seguinte: seus netos vão me perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam os oceanos, que eles viram em velhos livros, ou em filme dos arquivos, do Porgano Verpertino de televisão. Em outra canção ele afirma: quem sabe em um museu no futuro vai guardar um lugar seguro, um pouco de ar puro, relíquia do passado. Irmãos, antes da gente entrar aqui, uma das coisas que a gente precisa entender é que o homem ele foi criado como o guardião da natureza. Quando Deus ele cria o Éden, ele primeiro cria a natureza antes de criar o ser humano. O homem ele só é criado no 6º dia. E nos 6 primeiros dias da criação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, a gente vai ler aqui em Gênesis, a gente vai ler esse texto, acho proveitoso, a gente vai ver que Deus ele vai dedicar a sua atenção a criar a natureza. Não é que o homem ele foi uma segunda opção de Deus. Não, Deus já tinha o desejo de criar o homem antes da criação da natureza. Porém, ele prepara um local a qual o homem iria viver, habitar, usufruir dos recursos e também ele iria cuidar. Ele iria trabalhar, ele iria, claro que não da forma que o homem trabalha hoje, mas ele iria zelar do jardim.
Quando Deus ele faz toda a natureza, ele faz ela boa, pura. Não havia abrolhos, não havia espinhos. A gente vai ver em Gênesis que isso só vai nascer depois do pecado. O homem, após a queda, né, do pecado, a queda de Adão e Eva ali, ele dá a liberdade do pecado, e o pecado faz com que toda a natureza fique em aflição. E a gente sabe que essa aflição, ali em Gênesis 6, por causa da maldade do homem, Deus ele viu que a natureza não estava boa, Deus ele limpa tudo, ele refaz. Então, por causa da pecaminosidade, a natureza tem sido bastante afligida. Por causa do homem, a natureza não tem paz desde a criação. E a gente vai ver um pouco as consequências disso no nosso meio. O homem, com o avanço das tecnologias, ele foi descobrindo meios de evoluir através de fábricas, através de indústrias. E esse meio de evolução tem afligido bastante a natureza, através de grandes queimadas, grandes limpas, a qual a gente vê em usinas termonucleares, a qual usam energia térmica, ou seja, muita fumaça expelida na natureza. Não sei se você já ouviu falar do buraco na camada de ozônio, que é um dos grandes agravantes do aquecimento global, né, que a gente tem hoje no mundo. Todas essas coisas são causadas pela humanidade. Os meios de transporte, através da combustão, carros automobilísticos, que usam a propulsão do motor, gasolina, diesel, todos esses produtos que são usados para movimentar os carros. É por isso que hoje a busca pela uma energia sustentável está cada vez maior, porque o homem ele sabe que se ele continuar assim, se eu não me engano, uma vez eu li em algum lugar que se a Terra não buscar meios renováveis de energia, meios limpos, em cerca de 300 ou 200 anos, a vida na Terra já vai ficar quase impossível. Não, isso é muito pouco tempo. A Revolução Industrial vai começar ali por volta do século XVIII, né, 1900 e alguma coisa. As indústrias vão começar isso. Vamos botar 1800 até o ano 2000, 200 e poucos anos, a gente já conseguiu reduzir o tempo de vida para 300 anos. Vocês têm noção de quando Jesus, 2000 anos atrás, do ano zero, que era da morte de Cristo, até 1200 e pouco, e já tinha poluição por causa do lixo que o ser humano sempre joga por onde ele passa, mas não tinha as indústrias. Você viu que a gente teve um espaço de 1500 anos ali, com a Terra mais ou menos ok. E de um tempo para cá houve um salto gigante na evolução do homem e uma redução da previsão de vida útil da Terra. O lixo se acumulou como nunca, a descoberta do petróleo, do plástico. Então, o homem zelar de tudo isso, irmão, faz parte do dever, principalmente dos nossos cristãos. Eu vou ler alguns textos aqui, que são algumas perguntas, e a gente vai lendo. Eu vou pedir para os irmãos abrirem, tá bom? 5 perguntinhas, e a gente vai dissertando sobre essas perguntas. Isso. Qual foi a avaliação feita por Deus após concluir as obras da criação? Gênesis 1:31. Natália, abre, por favor. Qual foi a avaliação feita por Deus após concluir a obra da criação? Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Ou seja, após fazer a terra, após concluir a criação da natureza, a primeira conclusão que Deus ele tira sobre a natureza é o quê? Que ela era boa. Deus cria as árvores, Deus cria os animais. Então, a natureza, primariamente, ela é boa. As plantas, elas são boas, os animais são bons. Tá certo? Então, quando a gente olha para a natureza, que a gente vê o desgaste excessivo que o homem ele causa nela, irmãos, a gente precisa entender que o homem está ferindo algo que primariamente era bom. O homem, após o pecado, ele já nasce corrompido pelo pecado, né, após a queda de Adão. Mas, primariamente, a natureza era boa, assim como o homem também, antes do pecado, ele era bom, ele era santo, antes de conhecer o pecado. A natureza, diferente do ser humano, ela é castigada por causa do pecado. Deus ele não castiga a natureza diretamente, como se ela fosse alguma causadora de algo, né? Mas, por causa do pecado do homem, a natureza ela é afligida. Segunda pergunta, qual foi o efeito do pecado sobre a natureza? Gênesis 6, do 11 ao 13, irmão. Vamos ver. Qual foi o efeito? Gênesis 6, do 11 ao 13. Qual foram as consequências
da natureza para a natureza por causa do pecado. Do 11 ao 13. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei justamente com a terra. Ou seja, ali em Gênesis 6, a gente vai ver o relato de Deus, ele olhando para o ser humano, olhando para a terra. A Bíblia também relata que os filhos de Deus, algumas interpretações falam que eram anjos caídos, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Só que quando Deus ele olha para a terra, reparem que há uma ênfase, que Deus ele não fala só que o homem está corrompido. A Bíblia não nos fala apenas que o homem estava causando violência, não, mas a natureza, a própria criação, por causa do pecado, a gente não sabe de que forma, a Bíblia não nos mostra isso, mas ela estava corrompida, ela estava se desviando do seu caminho. A gente não sabe qual é a interpretação disso. Eu já vi alguns teólogos falando que Deus estava se referindo aos animais estarem comendo uns aos outros, dos animais pararem de se reproduzir, a natureza começar a produzir frutos estranhos, enfim, a gente não sabe. Mas a terra, por causa do pecado, ela se corrompeu de uma forma muito grave. A gente vive já numa era pós-diluviana. A gente não conhecia a natureza pré-diluviana. A gente não sabe se Deus ele manteve as árvores do início, não. Talvez essa natureza a qual a gente veja seria uma versão um pouco mais limpa, sabe? Uma versão que Deus permitiu que nascesse após o dilúvio. Deus ele olha para a criação, ele vê que ela está corrompida e, por causa da maldade dos homens também, Deus ele manda Noé e sua família construir uma arca. Ele salva um par de cada animal, para que macho e fêmea, né, que só dá para se reproduzir se for macho e fêmea, não tem terceiro gênero. Deus ele manda que ele salvasse um par de cada animal, salvasse na arca, e quando passa 40 dias, 40 noites de dilúvio, passa um determinado período, a arca atraca e a natureza ela tem a oportunidade de recomeçar, e é o que a gente tem hoje. O que o Senhor prometeu a Noé após o dilúvio, conforme a aliança estabelecida com ele em Gênesis 9:11. Leia, irmã Dália, por favor. Gênesis 9, capítulo 11. O que foi que Deus ele prometeu depois do dilúvio? Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Ou seja, após o dilúvio, a grande quantidade de água que sobrepôs, né, a terra, Deus ele faz uma aliança com o homem. Inclusive, nesse mesmo texto aí, se não me engano, acho que lá pra frente. Lê o próximo capítulo, só para confirmar se é. O próximo versículo. Que ele fala sobre o arco. Lê o próximo versículo. A senhora leu. Deus disse: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Aí no 13, porém o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Exatamente. O arco-íris, a qual a gente vê no céu, é um detalhe que às vezes passa despercebido. Esse é o sinal da aliança que Deus ele fez com a humanidade, que não destruiria mais a terra com água. Quando a gente olha ali após uma chuva e o sol ele raia, tem uma explicação científica que é a refração das gotas e tudo mais. Independente dessa explicação, a gente sabe que aquilo é um sinal da aliança de Deus, que ele não iria mais destruir a terra com água. Deus, ele após fazer o dilúvio, ele estabelece uma aliança perpétua para com o homem, a qual a gente vê até no dia de hoje, mais de 8.000 anos, ou 10.000 anos depois da criação, essa conta minha, enfim, que ele não iria mais destruir a terra com água, com fogo, só que ele não fala sobre fogo, né? Isso aí ele pode ainda vir em Apocalipse. Mas enfim, Deus, ele vê que a natureza ela está reconstruída, Deus ele faz um pacto com Noé. E qual o papel da natureza em relação a Deus? Salmos 19, versículo 1 ao 6, que foi o salmo que a gente leu. Vamos ler lá de novo? David, por favor. Salmos 19, versículo 1 ao 6. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia,
e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos, e se alegra com um herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu valor. Seu calor. No caso, irmãos, o salmista Davi, ele usa o exemplo da natureza, e o papel dela é glorificar e proclamar a glória de Deus. Esse é o papel da natureza. Irmãos, quando os cientistas eles olham para a natureza, os ateus inclusive, não tem como você estudar ciência, você estudar biologia e no fim você não encontrar Cristo. Quando você vai estudar, irmão, a teoria da evolução de Darwin, embora que a teoria da evolução de Darwin, a qual a gente ouve particularmente hoje, né, principalmente que é falado nas universidades, tem uma certa distorção. O que Darwin ele falou, realmente. Eu estava até conversando com uma irmã da presbiteriana lá da cidade, esqueci o nome dela, mas ela é professora de matemática lá, esqueci o nome dela. E ela me falando que, né, como ela estuda para dar aula na universidade, eles falam que querendo ou não, a gente tem que ler esses livros. Ele vai falar que o que hoje, se a gente ouve sobre a teoria da evolução, falando que o homem veio de um macaco, é um pouco distorcido. Mas realmente, Darwin ele dá a entender que o homem ele veio de um primo distante do macaco. Só que a Bíblia ela não nos mostra isso. E quando a gente vai estudar realmente ciência, todo cientista ele vai chegar num denominador comum. Algo criou a Terra. A teoria do Big Bang ela não tem como se sustentar por causa de algumas leis da física, né? Uma delas é que um corpo em movimento, um corpo parado vai permanecer parado a não ser com uma força de igual força e de mesma proporção consiga movimentá-lo. O Big Bang ele é estabelecido com o princípio que estava lá todo o universo compensado em algo e de repente algo fez com que o universo todo se dissipasse. A grande explosão, pum! Só que a teoria do Big Bang fala como se isso tivesse acontecido nada. Isso que é uma das leis da física do nosso universo. Porque para algo, vamos colocar que o Big Bang ele fosse real. Ele apontaria para Deus. Porque só algo ou de igual ou de maior poder para poder fazer com que o universo se organizasse do tamanho que ele tivesse feito. Eu imagino o seguinte. Para mim poder quebrar esse copo, relaxa que eu não vou. Mas para mim poder quebrar esse copo que está aqui, eu preciso exercer uma força suficiente para poder dissolver ele. Se esse copo aqui, ninguém nunca triscar nele, ele vai se quebrar do nada? Não vai. Porque quebra uma lei da física. Quando a gente olha para a natureza, a perfeição, irmãos, não sei se os irmãos já ouviram o efeito borboleta, ou então o efeito das abelhas, que se você tirar todas as borboletas do mundo, você coloca a natureza em colapso. Se você extinguir as abelhas, toda a fauna e flora de uma localidade ela entra em colapso. Se você extinguir alguns predadores de uma determinada região, aquela região ela entra em colapso. A natureza ela vem funcionando de uma forma tão engrenada, tão perfeita, irmão, desde a criação, que, tirando as interferências do homem, ela consegue se manter sozinha pela eternidade, irmão. O homem é que extingue muitos animais, tipo os dolores, uma espécie também de lobo que também foi extinta, algumas espécies de pássaros por causa da caça, os mamutes, né, na época glacial também foram muito caçados, eles foram extintos. Mas a natureza, ela em si, ela consegue funcionar de forma perfeita. E acreditar que isso foi feito do acaso, irmão, não bate. Então, esse é o dever, né, da natureza. O papel da natureza é proclamar a glória de Deus. É proclamar que Deus ele existe. Que nem o louvor que a gente louvou. Eu vou falar aqui da versão da harpa cristã, porque eu não sei ainda do novo canto. Quando eu maravilho, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu, o mar, tudo. Quando a gente olha para a natureza, não tem como a gente não dizer, tu és grandioso, Senhor.
As árvores, elas têm a função de tirar o gás carbônico da atmosfera e transformar em oxigênio. Se não fosse as árvores, não era possível ter vida na Terra. Então a gente ia ter um ar muito poluído. A própria natureza, não, Deus ele fez de um jeito a natureza para o ser humano poder viver em paz, só que o homem ele vem constantemente querendo, né, destruí-lo. Vamos lá, o primeiro tópico aqui, para falar aqui, a natureza e a glória de Deus. O livro de Gênesis começa com este relato solene. No princípio criou Deus o céu e a terra, Gênesis 1:1. O salmista celebra a criação dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e finalmente anuncia as obras das suas mãos. A natureza é especial, antes de tudo, pelo fato de ter sido criada pelo poder de Deus, conforme relata os primeiros capítulos do livro de Gênesis. Ela é uma prova tangível da existência de Deus, ou seja, é uma prova palpável. Irmãos, Deus ele poderia, irmão, aparecer na Terra constantemente para dizer: ei, galera, eu existo. Deus ele poderia, irmãos. Ou então ele fazer que nem lá no Paralítico de Betesda, deixar tanques com anjos descendo para que a pessoa dizer: eita, ali realmente Deus ele existe. Porque tem um tanque que o pessoal vai lá e comprar. Mas por que Deus ele tenta minar o máximo possível essas revelações extra sobrenaturais? O que é que a gente queria ler do coração? Só que uma das provas que ele deixou tangível, ou seja, a gente pode pegar numa árvore, a gente pode pegar em uma água, num peixe, é a criação, né? Então, ela é uma prova tangível da existência de Deus. Romanos 1:20. Segundo Francis Schaeffer, o valor das coisas criadas reside no fato que Deus as fez. Portanto, são dignas de serem tratadas com todo respeito. A natureza não é produto do acaso. Pelo contrário, por si mesma, ela revela a existência de uma causa anterior, que é o Deus Criador. Olhar para a natureza, irmão, é olhar para a assinatura de Deus. Olhar para a natureza, irmão, é ver a obra da mão de Deus de forma mais complexa. Irmão, qualquer hora, peguem uma casca de árvore, pequenininho, como fez, qualquer casca de árvore, e tentem analisar como é que aquilo lá é perfeito, irmão. Irmão, aquela pequena parte ali seca, ou então verde, vocês pegarem, tem pequenos veios, tem fibras, tem um líquido que consegue se unir, ele é vivo. Irmãos, claro que não como um ser humano, mas aquela árvore ali, aquela semente, que um dia foi uma semente, ela cresceu, conseguiu absorver nutrientes do solo, gera frutos, faz a sua função na natureza. Alguns produzem frutos, alguns produzem espinhos, alguns produzem fruto comestível para o ser humano, outros produzem fruto comestível somente para os animais. Alguns produzem tipo o perininho, né, que é uma planta que é venenosa, produzem não tão bons, isso é por causa do pecado. Essas plantas produzem essas coisas que não são boas, tipo espinho, frutas venenosas, ou então frutas que fazem mal ao corpo do ser humano, são, né, resultado do pecado. Então a gente vê tudo isso, né, proclamando uma causa anterior. Quando pregava em Atenas, Paulo afirmou aos seus ouvintes que o Deus por ele anunciado era precisamente o autor da criação, sendo ele Senhor dos céus e da terra. Lá em Atenas existiam vários altares a vários deuses que determinavam várias coisas. Tinha o deus do trovão, que era Zeus, tinha o deus da fertilidade, que era, acho que era Ares, enfim. E todos esses deuses tinham uma função específica na criação. Só que aí Paulo chega lá e tinha um altar chamado ao Deus desconhecido. Paulo chega em Atenas, aproveita e pega aquele altar e diz: ó, esse é o Deus ao qual eu prego. E esse é o Deus criador dos céus e da terra. Ou seja, não é que existem vários deuses. A gente não crê num Deus que só é tomado de conta da natureza, ou então a gente só é um Deus que toma de conta da alma. Não, ele criou tudo. Então, o nosso Deus, assim como Paulo vai falar lá em Atenas, ele vai pregar, ele é o criador dos céus e da terra. Ele criou todas as coisas. Sendo assim, a natureza é uma expressão do poder de Deus. A ele a glória do Criador. Salmo 148 e 150 explicam bem isso. O irmão lê o Salmo 148 e o 150. Salmo 148 e o 150. Ah, 148? É. Deixa eu ver. Pode, irmão. Do começo? Isso. Só começa. Só um instante, só começa. Vamos ler do 1 ao 5, viu?
e mandar o 100% completo. Aleluia. Louvem o Senhor do alto dos céus. Louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos. Louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor, sol e lua. Louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor nos céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados. Ou seja, aqui nesse salmo, né, de louvor, vai falar sobre várias coisas aqui, vai falar sobre os gados, as aves, tudo tem o propósito de louvar o Senhor. Irmão, no Salmo 150. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Ou seja, Deus, ao criar os seres viventes, a gente sabe que soprou o sopro de vida dele em nós, no ser humano. Mas todos os seres de vida também respiram. Todos os seres têm pulmões, até mesmo os peixes têm o pulmão deles. E isso funciona de outra forma. A gente também extrai oxigênio das águas. Mas todos eles, irmão, vocês precisam entender, eles glorificam o nome do Senhor. Os pássaros cantando, as aves do céu cantam para ti, a certo refletem teu poder. Ou seja, tudo tem o propósito de louvar a Deus, cada um a sua forma. Então eu vou ligar seu filho também, que é bem interessante para fazer. Se tudo que tem vida exalta o seu nome, o que é que eu estou fazendo em silêncio aqui? Ele vai falar que as aves elas cantam ao Senhor, que tudo glorifica Ele e nós. Então a gente tem a noção que a natureza ela, por si ela é feita para o louvor dele, assim como todas as coisas na terra. O ser humano é porque dá trabalho. O ser humano é porque o propósito do ser humano primário dele é louvar a Deus, é glorificar o nome do Senhor. Por causa do pecado, esse objetivo primário ele foi desvirtuado. Só que quando a gente olha para a natureza, os pássaros cantando, sabe o que eles estão falando? Você acha que eles estão cantando ali para nos agradar? Vocês acham que a natureza, os pássaros estão cantando ali para poder agradar os seus ouvidos? Não, não. E outra coisa, a natureza ela tem ódio da humanidade, a gente pode colocar assim. Porque por causa de nós, do ser humano, o pecado entrou no mundo. Quando você vê um pássaro cantando numa gaiola, já é errado, que é uma coisa que também a gente vai falar sobre outros pontos também, sobre maldades com a natureza. Mas quando você vê um pássaro cantando numa gaiola, ela não está cantando para o seu dono, não. Ele está louvando a Deus. Aquele que o prendeu, os pássaros, que a criação está aguardando o dia do juízo para poder ver a humanidade sendo julgada. O irmão Leandro falou, acho que foi na outra pregação, agora no sábado, eu não vou lembrar a citação, eu ia falar que a natureza, a criação, quando o primeiro pecador for lançado no inferno, ela vai gritar de alegria. Por quê? Porque por causa do homem, todos esses males sobrevieram. Segundo tópico, a natureza e o bem-estar do homem. O ser humano é considerado como que as primícias da criação de Deus. Tiago 1,18 fala isso. Porém, o homem não pode de forma alguma julgar-se soberano em relação à natureza, sob o pretexto de que Deus lhe deu autoridade para sujeitar a terra e dominar sobre todos os animais. Ou seja, o ser humano ele não pode usar dessa ordem que Deus deu a Deus, porque quando Deus fez o homem, ele diz, domine sobre a natureza e sobre os animais. Mas esse dominar não é um dominado tipo de humilhar, de impor sorte, de judiar. Pessoas que usam desse pretexto para fazer maldade com animais, bois, feras, então, pegar cachorro que a gente vê muito no jornal, pessoas que pegam animais, se escorrem o coração e fazem atrocidades, colocam veneno, maltratam só por gosto, porque o ser humano ele é ruim em sua essência. Pessoas que fazem isso estão fazendo o contrário daquilo que Deus lhe pediu. Dominar aqui tem muito mais no sentido de cuidar, de zelar, de fazer com que, claro que depois do pecado, antes do pecado não existia esse negócio de carnivoricidade. A gente crê que antes da criação não existia esse negócio do ser humano precisar se alimentar dos animais. A gente crê que Deus deixou o jardim justamente para o ser humano poder consumir o que tinha lá. Depois do pecado, o ser humano ele teve a permissão de consumir a carne, mas ele não pode fazer isso de uma forma desenfreada. Na colonização dos Estados Unidos, irmãos,
Um dos animais que foram mais caçados e quase extintos nos Estados Unidos, inclusive tem fotos, se vocês pesquisarem, foram os búfalos. Os colonizadores dos Estados Unidos, não. Eles matavam de 100, 200, comiam 3. Matavam milhares de búfalos, porque era um animal que não era tão arisco como o ser humano. A pele dele era muito quente. Naquela época, os Estados Unidos ainda estavam em colônia. Você sabe que os Estados Unidos ele neva, ele fica um pouco acima da linha do Equador, então ele neva assim. As pessoas matavam por matar. Matavam para Buffalo Bill, que foi um grande criminoso lá dos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele teve o recorde de matar mais de 1000 búfalos num dia. Num dia não sei se foi uma semana. Mas tem uma foto de Buffalo Bill, que se vocês pesquisarem, vocês vão ver ele em cima de uma montanha de búfalos mortos. Isso é maldade do ser humano, irmão. Não é matar mais para consumir, é para se amostrar. Claro que existem algumas pragas, né, que tem a condição. Por exemplo, a gente está hoje no Brasil com um problema com javalis. Não sei se os irmãos acompanham as notícias, mas em alguns lugares do sul, e já chegando no centro-oeste, nordeste, a invasão de javali, que veio de outro país, né, que é algo também que o ser humano faz muito, que é tirar a espécie do lugar onde Deus colocou, né, a outros lugares. E isso causa um desequilíbrio ambiental, porque aqui no Brasil a gente não tem o predador natural do javali. O que acontece? Eles se reproduzem. O javali hoje no Brasil, a média de reprodução dele é 3.000 por dia. Então está se tornando um problema muito grande para lavouras de soja, lavoura de milho, porque onde eles passam, eles matam a fauna e flora, ou seja, animais, eles matam as plantações. Não se tem um predador natural aqui no Brasil, ou seja, eles estão crescendo de forma desordenada. Nesses casos, o controle através do abate é permitido, mas fora disso, o ser humano já extinguiu diversas outras raças. Diz que até uma raça de zebra que o ser humano ele matou, que é uma zebra que era metade marrom, esqueci o nome dela agora. Ele causou a extinção de um bocado de coisa. E ele sempre usou esse pretexto: não, eu estou dominando. O ser humano ele se sente poderoso quando ele mata um animal, mas não é isso. Né? Eu gosto de pescar, mas todo peixe que eu mato eu como. Eu não posso matar um peixe só por matar. Eu não posso tirar de arpão num peixe só porque eu achei bonito e depois soltei ele numa coisa. Você pode fazer isso. Pegar um animal só para tirar a cabeça dele e colocar exposto, sem eu me aproveitar da carne, deixar o resto lá, não. Estou fazendo mal à natureza. E nem curtir com o sofrimento do animal, judiar, torturar. E tem pessoas que cometem pecados ainda piores que eu nem posso comentar aqui como animais. Né? Então, isso é contra as ordens de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo, os que nela habitam. Salmo 24, versículo 1. Portanto, é preciso entender que Deus estabeleceu o homem na condição de mordomo, zelador da terra. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Essa foi a proposta inicial de Deus para com o homem. Gênesis 2,15. Sendo assim, o homem tem o dever de administrar racionalmente a natureza, beneficiando-se dela, mas, ao mesmo tempo, preservando-a. Ou seja, é lícito sim, irmão, eu criar umas galinhas, me alimentar de uma delas, cuidar delas até ela chegar no ponto de abate, ok. Fazer pomares com frutos, tirar o fruto dela e me alimentar, é lícito. Deus deixou isso para o ser humano. Só que fazer isso de forma desordenada, na roça onde eu trabalho, na roça do R5, o controle com herbicida, que é um veneno muito forte, acabou apodrecendo a terra. E hoje está se recuperando, mas a terra lá quase que ficou infrutífera pelo uso desses herbicidas para controlar a grama e tudo mais. O ser humano ele fez um uso mau dos recursos a qual Deus deu. Então, é necessário que o homem tenha a consciência de usufruir sim do que a natureza ela nos oferece, mas sempre com temor e sabendo fazer isso da melhor forma possível, sem ser com o intuito, né, de prejudicar a natureza. O salmista celebra essa relação do homem com a natureza dizendo: faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que sustenta. Salmos 104, 14, 15. Vamos ler para a gente não ter tempo. A natureza foi criada visando o bem-estar do homem. Gênesis 1, 9, versículo 3. Deus outorgou ao homem a autoridade para dominar a natureza, porém, essa autoridade passou a ser exercida de forma errada.
vida queda. É preciso entender, portanto, que a natureza não pode ser tratada de forma predatória. A relação do homem com o meio ambiente deve ser amistosa. O homem ele não pode, irmão, olhar para a natureza e pensar que, não, isso aí é besteira. Tem uma lei no IBAMA do Brasil de grandes produtores, somente mais no sul, mas aqui no Nordeste está tendo muito essa fiscalização, que todo produtor que tem uma área, o próprio plantio, ele tem que deixar uma área de mato preservada. A local, no nosso caso aqui é a Caatinga, né, que a gente tem, a maioria dos produtores deveriam ter, principalmente na beira do rio, a gente tem essa fiscalização lá perto da terra onde tem meus tios, que é ter um lugar onde tem a natureza preservada. Se você tem 10 hectares, você não tem que deixar 1 ou 2 com a mata ciliar normal. Na beira do rio você não pode plantar, porque aquilo ali pertence à natureza, né, aquelas plantas que são nativas da beira do rio. Então, a nossa relação com a natureza tem que ser esse tipo de cooperação. A gente não pode extinguir grandes queimadas, que a gente está vendo aqui, ó. Além da fumaça fazer mal para o ser humano, você está tirando as árvores que vão fazer o serviço de reciclar o oxigênio, né, tirar o gás carbônico da terra e trazer o oxigênio para nós. Você vai estar tirando o habitat de várias aves. Quantas aves, irmão? Aves não têm as suas moradas em galhos de árvores. E a gente vai lá e queima. Aí acaba que esses animais fazem o êxodo para as cidades e a gente vai lá e mata os animais, porque para ir para lá, sendo que a gente tirou a casa deles. O ser humano, irmão, ele é terrível. Grandes áreas urbanas tem grandes infiltrações. Aí na Amazônia, perto do Amapá, é constante você ver reportagem com onças invadindo cidades, cobras, escorpiões invadindo lá. Mas por quê? Por causa das queimadas na Amazônia. O homem está tirando o habitat natural da natureza, e a natureza, irmão, ela tem que caçar um lugar para ela se habitar. Se você tira o habitat natural de um pássaro, é claro que ele vai para a cidade. Para o quê? Tentar sobreviver. Então o homem tem que ter uma relação amigável com a natureza. A natureza é sua preservação. De acordo com a narrativa bíblica, Deus estabeleceu um pacto com Noé, dizendo que não voltaria a destruir a terra. Estabeleço a minha aliança convosco, com vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco. E as águas não mais tornarão de luz para destruir. Foi o texto das mandades de Deus. É triste contrastar que, mesmo com toda a informação alerta apresentada atualmente, a natureza ainda continua sendo devastada pelo homem. É consequência da sua ambição, que não tem limites. Os relatórios sobre a natureza ao redor do mundo ainda são alarmantes. Diante do que se vê hoje, as palavras de Paulo tornam um maior significado. Toda a criação há um tempo geme e suporta a angústia até agora. Irmãos, no livro de Apocalipse tem alguns livros, né? E eu não vou entrar muito nesse método, que tem um tempo que eu estudei, mas tem, se não me engano, um livro lá que é relacionado à natureza, que é a criação, como se fosse um livro que estabelecesse a volta da natureza pertencendo a Deus. Irmão, um dia toda essa natureza aqui ela vai ser restaurada pelo próprio Deus. A gente sabe que o homem está determinado a se forem, né, condenados ao inferno, ao lago de fogo, é esse lugar. Mas a gente sabe que não vai ser aqui necessariamente na terra. A gente não sabe como é que vai ser a natureza após a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas a gente tem uma certa noção de que ela vai ser preservada, vai ser restaurada à sua forma original. Enfim, a escatologia aí não vamos entrar agora nesse ponto. A vida depende da natureza. Sem o equilíbrio ambiental, a vida no planeta vai ficando cada vez mais ameaçada. A água, por exemplo, é um bem precioso que vai se tornando escasso. Precisamos mudar nossos hábitos e entender que a solução não está simplesmente em meros projetos de apoio à natureza, mas também em ações simples do nosso dia a dia. Os irmãos eram novos nessa época, mas já tinham uma certa noção. Quem é que lembra da seca de 2017? Acho que vocês não se lembram. Que o rio andou secando aqui. Em 2017, no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, a gente passou por uma época de seca muito terrível. Eu lembro bastante. O rio São Francisco andou secando. Não estava caindo chuva lá em Minas Gerais, lá em Riacho do Navio, que é a cabeceira lá em Minas Gerais, onde tem a nascente do rio São Francisco. O rio andou secando. Tem algum conhecido de meus pais que se mataram ali pro lado de Mansolo porque pensavam que o mundo ia se acabar, simplesmente porque a água estava se acabando. Irmão, a água doce no mundo, ela, se não me engano, só é por 7% da água que a gente tem ao todo. Toda a água que tem no planeta Terra,
se eu não me engano, exceto é 10%. Mas se eu não me engano, é esse valor mesmo. Depois eu trago para os irmãos com mais propriedade. Acho que é 7. Toda a água que tem disponível no mundo, apenas 7 é potável, ela é água doce. É água que a gente pode beber. Claro que existe o processo de dessalinização da água do mar, mas é um processo muito caro e complexo de se fazer. Então, é um meio limitado. Essa água que a gente tem hoje no reservatório, irmão, ela pode sim acabar se não for feita um manejo correto. A gente sabe, vocês aprendem isso na escola em ciência, o ciclo da água. A gente usa a água, joga ela na terra, para irrigar, ela evapora, volta para as nuvens, aí vai, as nuvens levam ela de volta para o mar, elas evaporam, vem de volta para os rios, aí, enfim. Só que esse processo, irmão, ele só é viável quando a natureza está em harmonia. Quando existe um superaquecimento, quando as cidades, as grandes metrópoles, elas crescem muito, o calor que elas geram faz com que as nuvens não caiam diretamente no rio. Porque aqui lá em São Paulo tem bastante chuvas que causam enchentes lá. Isso é um desequilíbrio ambiental, mano, porque aquela chuva deveria estar caindo no mar, não era para cair nas cidades. Quando você vê esses lugares, teve uma grande chuva lá no Rio Grande do Sul, toda aquela água, mano, era para ter sido caída no mar, em rios. O problema é porque, com o aquecimento global, a rota das nuvens está se desviando e faz com que o próprio ser humano... Tem uma música de Citronino Soró, que a mãe gosta de citar, eu não vou me lembrar o contexto dela, mas tem uma frase que fala: a natureza, ela não sabe se defender, mas ela sabe se vingar. Quando o ser humano ele prejudica a natureza, ela dá um jeito de prejudicar o ser humano. E isso é justo perante Deus. Vocês acham que essas catástrofes que acontecem no mundo afora, primeiro, é permissão de Deus, mas isso também é um reflexo do aquecimento global, dos problemas ambientais, das queimadas que o ser humano está causando. A lei da semeadura, irmão, ela bate muito na natureza, ela é justa para com a natureza. O homem, ele planta, desmatamento. Você pode ver, irmão, a gente vive numa área, não, se vocês saírem de noite, pode fazer o calor que for, se vocês saírem de noite, aí no meio dessas roças, você está no Polo Norte, irmão. É um frio. E o que é esse frio? As árvores à noite ali estão fazendo a sua fotossíntese, jogando oxigênio para nós. É por isso que aqui a gente faz um frio terrível, porque a gente vive numa área que é rodeada de fauna e flora. Várias árvores, sejam elas de uva, essas árvores também produzem essa fotossíntese. E isso gera um resfriamento da terra. Agora imagina, a gente mora aqui no Nordeste, mano, que é um lugarzinho que fica bem perto da linha do Equador, que é aquela linha que é mais próxima do Sol. Imagina se não tivesse essas plantações. Irmão, aqui é um deserto do Saara. Se não for preservação da natureza, o seu poderia entra em colapso. Então, precisamos mudar nossos hábitos e entender que a solução está simplesmente em um mega projeto de apoio à natureza, mas também em ações simples no nosso dia a dia. Economia de água, energia, tratamento adequado do lixo, proteção da fauna e flora, e etc. São ações que, ao alcance de todos, fazem toda a diferença. Todos nós somos responsáveis pela preservação da natureza. Ainda que nossa colaboração pareça assim insignificante, com certeza é válida e necessária e contribui para um mundo melhor. Irmãos, o ser humano, ele precisa entender uma coisa. Existem hoje várias ONGs que lutam para combater o aquecimento global e tudo mais. Elas fazem projetos para reflorestar, estão tentando reflorestar o Saara. Isso é bem interessante, se não me engano, foi um chinês que fez plantar várias árvores lá no Saara. E é bem interessante as imagens que o Saara depois de dar uma olhada. Mas, irmão, o que a gente pode fazer quanto a isso? Não jogar lixo na rua, tratar bem a fauna e flora, que é fauna. Os animais, que é flora. As plantas, se possível, plantar árvores onde a gente está, na nossa localidade. Claro que hoje isso vai ficando cada vez mais difícil, mas, irmão, preservar aquilo que a gente tem. Porque o ser humano, irmão, por causa da estética, o visagismo, o modelo da cidade hoje, mas é tudo concreto. Não se tem mais espaço para fauna e flora. E sempre que a gente pode mudar isso na nossa localidade, colocar algumas plantas, lá em casa, quando os irmãos chegam lá, meu irmão, e eu vou dizer um negócio, amanhã tem mais amor por aquelas plantas ser brincado que eu. Meu amigo, se alguém chegar em mim e me dar um tapa, ela vai rir. Se alguém chegar numa planta com uma folha, você grava uma briga com ela. Mas eu gosto que amanhã tem aquilo lá, porque, irmão, lá fora, naquelas áreas lá de casa, ali pelo muro, de noite, é um ambiente agradável, o cheiro das plantas também, tem umas plantas lá que são bem aromáticas, é muito bom. Então, qualquer coisa que a gente possa fazer, não jogar lixo na rua, isso é um defeito que eu tinha, estou tentando preservar, melhorar bastante. Os irmãos estão lá de prova, eu não posso estar aqui no vídeo, porque o irmão vai ver e diz, irmão, tá mentindo. Toma cuidado. Mas, sempre que a gente vê um lixo na rua, na praia, onde a gente for, guarda, faz o descarte correto,
infelizmente, no caso da nossa não arrecadar o recolhimento do lixo para um local adequado, mas evitar estar queimando assim à toa, queimar ali na estante. O fogo quase ia chegando aqui na casa, não sei se não chegou, porque estava vindo bastante forte, estava indo contra o vento, mas saber que a fumaça também não é algo bom. Então, fazer o descarte adequado das coisas. Teve um dia que começou a pegar fogo esse mato tudo aí, que chegando naquela casa ali, ele teve que jogar balda para acabar O resultado de quê? De queimas descontroladas. Irmão, depois dessa última revolução industrial, a natureza teve que lidar com dejetos do ser humano. Eu estava lendo, não, você já deve ter lido sobre isso. O ser humano, o oceano, ele é profundo. Tem várias zonas. Tem a zona abissal e tem a zona depois da abissal, que é mais de 6 mil metros de profundidade. O ser humano não consegue chegar lá. Não, mesmo com a tecnologia que a gente tem hoje, não dá para chegar lá. Não, o ser humano não consegue criar foguete para ir para a Lua, para Marte. Nessa zona abissal não, ela é inexplorável pelo ser humano. Porém, com câmeras, os cientistas conseguem chegar lá. E adivinha o que já foi encontrado lá, nessas zonas que são inexploradas pelo ser humano, quase não há vida. Plástico. Vocês entendem que o ser humano conseguiu sujar o único lugar do mundo que é inexplorável, irmão? No espaço, irmão, a gente está conseguindo sujar o espaço com lixo espacial. Os satélites que vão em órbita e depois se quebram, eles viram lixo espacial, caem em outros planetas, ficam rodeando a Terra como satélite natural. Então, o ser humano, irmão, cada vez mais tem feito um esforço, né, para sujar a natureza e poluir. E, irmão, a gente está ferindo a obra de Deus. Preservar a natureza, irmão, é preservar o que Deus fez, é ser complacente com a criação de Deus. E é isso, irmão. Vamos terminar aqui com algumas perguntas, tá bom? São 3 perguntazinhas. Plantar árvores é uma forma de contribuir para a preservação da natureza? Na natureza? Das pessoas presentes no grupo. Quantos já fizeram isso? Alguém aqui já plantou alguma árvore? Eu já, mais pai ali. Pai, inclusive, plantou um pé de genipapo ali perto da Exatória. Tá bem grandão já. Eu acho que eu já também plantei alguns. Juntamente com ele. Pai gosta de fazer isso. Eu já plantei, né? Lá na terra da gente, lá no Curralinho, o pai tem algumas árvores nativas que ele gosta de preservar. Tipo a emburana, algumas coisas. Então ele já fez isso. Mas é importante, irmão. E plantar árvore é uma forma, sim, de contribuir com a preservação da natureza. Porque você está colocando mais um atenuante para a melhora do ambiente, tá bom? Claro que isso não é tão fácil, né? A gente sabe que a localidade, a disponibilização de terra hoje em dia está cada vez mais escassa, mas é bom. Falamos muito sobre a destruição da natureza pelo homem. No lugar em que você vive, quem são os maiores responsáveis por essa destruição? E por que eles agem assim? Aqui na nossa localidade, irmão, quem são os maiores poluidores da natureza? Nós, irmão. Porque nós jogamos lixo onde não deve, nós queimamos lixo onde não deveria queimar. Isso aqui, ó. Pode ter sido uma bituca de cigarro, pode ter sido alguém que realmente foi queimar um lixo e acabou se espalhando. Por que é que nós agimos assim? Falta de noção. O descarte correto, irmão, dos lixos também tem que partir, né, do governo, né, dos órgãos aqui locais. Mas quando a gente fala de descarte de qualquer forma, sempre fala ali perto da zanatória. Tanto de lixo que tem ali. Irmãos, às vezes nós podemos ir lá jogar. Nós deveríamos, mas quando a gente já foi jogar um lixo assim, eu já. O descarte nem sempre é feito da maneira correta, mas a gente tem que procurar meios de viabilizar isso de uma forma correta. Outra coisa, irmão, nós como cristãos, preservar a natureza é um dever principalmente nosso. Nós somos filhos de Deus. E como os filhos, imagina um pai que deixou uma herança para os seus filhos, uma terra, e esses filhos começam a sujar aquela terra. O pai vai se gostar? Vai gostar? Não. Então, nós devemos tomar mais cuidado quanto a isso, né? Que ação o grupo pode levar a cabo para demonstrar o seu compromisso com a preservação da natureza? O que vocês acham? Que ações a gente pode começar a fazer para tentar diminuir o impacto na natureza? Plantar árvores, não jogar lixo, assim, descartar. Descartar cheio de Eu ferro. fico doida no ônibus. O povo às vezes parece que pega a terra como se fosse a natureza do lixo deles.
só, o povo come, só vejo eu fico. Chega a dar uma dor. Porque eles só jogam pela janela, só jogam assim. E não. Além de poder causar uma... Também não queimar lixo em áreas com muito mato em volta. Todas essas ações, irmãos, se a gente começar a labutar por ela, a militar por elas, irmão, a gente vai fazer um impacto positivo para a natureza. É importante nós, como cristãos, o cristão já é chato. Acerca do pecado, acerca de questão do dia a dia. Mas esse ponto a gente tem que ser chato, entendeu? Sobre a preservação da natureza. Quando você vê um colega seu jogando, ei, irmão, isso aqui é a natureza, foi Deus que fez isso. Só preservar porque isso agrada a Deus. É mais uma coisa para poder os cristãos serem perseguidos na natureza. Então, que a gente possa, cada vez mais, irmão, ter iniciativas que corroborem com a preservação da natureza. Amém? Amém. Vamos orar encerrando? Vou encerrar aqui. Ia ser legal se não estivesse gravando, mas tá.